de ciência, filosofia e religião. Esses três aspectos, eles são só pedagógicos, é uma maneira pedagogizada de entendermos. É como se você tivesse três ilhas que aparecem acima da superfície. Mas se você mergulhar, as três ilhas vão estar lá embaixo, unidas na mesma base. Então, a base científica da doutrina, ela se manifesta na dimensão do conhecimento pedagogizado para o entendimento como três aspectos. Mas são três coisas que sempre tiveram separados. O único lugar que ciência, filosofia e religião estão integradas é no Espiritismo. Na academia não estão integradas. Elas estão totalmente diversificadas. A ciência é antítese da religião. A religião é tese, a ciência é antítese. E a filosofia fica no meio, entre as duas. Mas, sobre o aspecto religioso, como Allan Kardec diz lá no começo, que o verdadeiro caráter do Espiritismo é da ciência, ele vai ensinando isso, não de uma religião. Porque temos declarado que o Espiritismo não é uma religião, afirma ele. Em razão de não haver senão uma palavra para exprimir duas ideias diferentes, e que, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da de culto. Toda religião pressupõe o culto, porque desperta exclusivamente uma ideia de forma que o Espiritismo não tem. Se o Espiritismo se dissesse uma religião, o público não veria aí mais que uma casta sacerdotal com seu cortejo de hierarquias, de cerimônias e de privilégios. Não separaria das ideias do misticismo e dos abusos. O Espiritismo é uma religião, ora sim, sem dúvida, senhores, no sentido filosófico. O Espiritismo é uma religião e nós nos vangloriamos por isso, porque é uma doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre as bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. A verdadeira doutrina espírita está no ensinamento dado pelos espíritos. Então, o espiritismo é igual a conhecimento dos espíritos. Não é de um espírito só. É de um volume de informações que vieram do mundo espiritual. O objetivo essencial do espiritismo é o adiantamento dos homens. Isso os espíritos revelaram para ele, passaram para ele. O espiritismo deve ser encarado por suas consequências morais. O melhor método para divulgar o espiritismo deve procurar-se a razão, mais do que os olhos. Porque tem gente que busca o espiritismo pelo fenômeno e não pelo conhecimento. E se o fenômeno pelo fenômeno resolvesse, os espíritos faziam um projeto aí para reencarnar médio em 2, 3, 4 em cada cidade do mundo, né? Eles poderiam fazer isso. Médio de cura, psicografia, tarefas incríveis, mas não fazem porque isso não adianta, não muda a pessoa. Sem conhecimento não existe mudança na vida de ninguém. Você lembra que Moisés, antes de atravessar o mar, que já era um fenômeno estupendo, né? Transformou água em sangue, o cajado em serpente, veio as 7 pragas, Moisés fez fenômenos impressionantes e foi pegar as tábuas da lei. Demorou um pouquinho de voltar, o pessoal ficou adorando o bezerro de ouro. Ele matou 300. O irmão dele estava no meio, mas naquele tempo já tinha pistolão espiritual. Ele tirou o irmão e matou o restante. Então, o fenômeno não convenceu aqueles 300 que estavam adorando o bezerro de ouro. Porque, mas o fenômeno prova, mas prova não convence todo mundo. Se prova convencesse, o médico não fumava. Porque o médico sabe que cigarro dá câncer e depois que ele opera, vai até dar um tragozinho para comemorar o sucesso da cirurgia. O que convence não é a prova, é a maturidade psicológica de quem está diante da prova. Há um ditado que diz o seguinte: para quem sabe ler, um ponto é letra. Para quem não sabe, uma enciclopédia inteira é um monte de papéis sujos. O Espiritismo é síntese do conhecimento. Nem tudo está no Espiritismo.
Mas o Espiritismo está absolutamente em tudo. Porque ele sintetiza todas as áreas do conhecimento humano para compreendermos a sua profundidade. O Espiritismo também é uma tecnologia de inteligência que ensina você a ser uma pessoa melhor e mais feliz. E no Espiritismo nós professamos uma espiritualidade transreligiosa. Transreligiosa que está além da religião, além do templo. O grande líder da Índia, Satya Sai Baba, ensina o seguinte: é muito bom que você nasça numa igreja, mas não é tão bom assim que você morra dentro dela. Porque isso determina que durante a sua existência você não passou do tamanho da igreja sobre a qual você nasceu. Ele acrescenta: o homem deve alcançar um nível de fé onde igreja nenhuma mais importe. Aí ele encontrou o caminho. Isso é a espiritualidade transreligiosa. A religião é um caminho, mas ninguém deve se apegar ao caminho, porque quem se apega ao caminho não percorre o caminho. Fica parado nele. O Espiritismo vê nas descobertas da ciência uma nova revelação da lei de Deus. Essa é uma frase potentosa. O que a ciência faz? A ciência não evolui, quem evolui é o cientista. O que a cientista faz a cada dia é descobrir novas e novas leis da natureza. Cada lei nova da natureza, a ciência domina e constrói um novo conhecimento. A ciência dá um passo para frente, a humanidade segue esse passo. Então, a descoberta da ciência é uma revelação da lei de Deus, porque Deus é o Criador. E as leis estão na natureza para serem descobertas. Então, todas as grandes ideias foram retiradas com evidência na lei da natureza, e porque a lei da natureza permite. O Espiritismo faz parte dessa grandes ideias de revelação da lei da natureza. Então, quando você compreende que os fundamentos do Espiritismo são bastante sólidos e sustentáveis na lei da natureza, você tem uma doutrina que é autoatualizável. É uma ciência de razão, né? uma doutrina de razão, uma ciência de investigação que tem um resultado sustentável porque se fundamenta nas leis da natureza. Eu espero que depois dessa fala, se alguém lhe perguntar o que é o Espiritismo, você fique mais seguro em dizer do que quando eu lhe perguntei aqui pela primeira vez. Então, quem quiser fazer pergunta, pode fazer. A gente ainda tem ali uns 15 minutinhos. Quem vai na primeira? Vai lá. Não, ela vai perguntar atrás da senhora que ela pediu antes. E tem um microfone para todo mundo ouvir. Esse livro do Espiritismo, por que não faz parte? Tem alguma explicação que não faz parte da qualificação? Faz, mas o espírita não considera. Porque botaram na cabeça que obra básica é só 5. Não sei por que desclassificaram o que é o Espiritismo. Aí o erro de um vai se repetindo na tradição e isso permanece. Mas é porque o livro não é edificado, ele não é estudado, ele não é lido. Aí o efeito colateral é você não conhecer que o Espiritismo se fundamenta na lei da natureza. Eu concordo com o professor que todos que chegam na casa espírita, a primeira obra que deveria ser orientada a lei é esse, que é o Espiritismo. Sim, pode seguir. Ok. Agora é lá atrás. Boa tarde, professor. Eu queria saber se o Espiritismo, né, a fundamentação, a literatura espírita, fundamenta essa questão do espírito coletivo que o senhor falou, né, que na ancestralidade tinha essa questão do espírito coletivo, como a gente, pessoas falam dos peixes, por exemplo, que não é uma individualidade, né, é um espírito mais coletivo. E também se tem alguma fundamentação para questões sobre existências paralelas.
O livro que você vai encontrar essa hipótese de abordagem, um deles, um dos melhores que tem sobre o assunto, é um livro do Dr. Jorge André dos Santos, chamado Impulsos Criativos da Evolução. É um livro com uma abordagem bem antropológica sobre o processo da evolução da alma. O senhor repete aí? Eu vou Impulsos Criativos da Evolução. É sobre o espírito coletivo, é isso? Aquela alma grupo? O grupo, Sim, alma você vai grupo. encontrar isso lá também. E tem alguma coisa que falaria ou fundamentaria dentro do espiritismo essa questão da possibilidade de existências paralelas, ou isso é algo que vai à parte, que o espiritismo não... Existência Não é. paralela, que você fala universos paralelos? Vivências, vidas paralelas, não são universos paralelos, mas a alma, o espírito poder viver duas experiências ao mesmo tempo, em dois lugares. Não, esse modelo de reencarnação não é espírita. O espiritismo não acata esse modelo. Porque, assim, para o espiritismo, você só pode encarnar em um corpo. Você não consegue estar no mesmo tempo. Esse é o modelo mais budista, que eles chamam de emanação. A alma pode emanar para dois corpos. Mas, como no espiritismo, a informação sobre a reencarnação veio do diálogo de Allan Kardec com os espíritos, e os espíritos disseram que não é assim. Isso faz parte de uma crença mais mitológica do hinduísmo, porque no hinduísmo existia também a crença da metempsicose, de que o espírito do homem reencarnava no corpo de um animal. E os espíritos disseram que isso também não existe, porque a alma não retrograda, a alma estaciona ou evolui. Então a alma de homem não volta a reencarnar no animal. E como o hinduísmo é muito antigo, o budismo, que nasceu com Buda, mais ou menos 600 anos depois de Cristo, o budismo é a pedagogização do hinduísmo. Porque Buda era hindu. Aí ele pedagogizou o budismo do hinduísmo. O budismo nasce sobre a essência fundamental do hinduísmo, que também era da Índia, Buda, na bacia do Ganges. E nesses ensinamentos budistas tem a emanação. Mas quando Allan Kardec pergunta aos espíritos como é que se processa, eles não acatam a ideia da emanação. O modelo de reencarnação do espiritismo é o espírito em um corpo. Não consegue existir a vida paralela. Obrigada, professor. Boa tarde a todos, professor Clóvis. Eu vou sair mais do local e mais geral da questão do movimento espírita. O que é que nós encontramos no espiritismo? Algo muito semelhante que eu encontrei na vida sindical. Ou seja, as lideranças não estavam muito afeitas a estudar os fundamentos sindicais da política sindical. Quando eu chego no espiritismo, encontro algo muito semelhante. Ou seja, alguns dirigentes espíritas não são muito afeitos a estudo. Quando se diz, vamos estudar, não, estudo é para o jovem que está chegando. Aí aponta lá o jovem, a necessidade que o jovem tem de estudar. Ele não, ele já está não sei quantos anos dentro do espiritismo, né? Geralmente ele não frequenta determinados seminários, determinados encontros, né? Fica difícil encontrar essas personalidades. E isso está se refletindo de forma muito acentuada na tribuna espírita. Tem pessoas que vão para a tribuna dizer coisas que não são do espiritismo. É muito mais a interpretação que ele está dando. E o que é que você tem para nos alertar com relação a isso? O espiritismo cresceu no Brasil, muito, mas cresceu com uma mancha de óleo na superfície da água. Tem largura, tem comprimento, mas não tem profundidade. O conhecimento é raso. Então existe um movimento espírita brasileiro, mas existe um espiritismo de senso comum, que é esse espiritismo do ouvir dizer.
Você vai na oralidade, de palestras, oradores. E esse movimento de senso comum, ele foi se distanciando do espiritismo fundamentado por Allan Kardec. E algumas práticas, conceitos, opiniões, passou até a contraditar com o espiritismo fundamentado por Allan Kardec. Mas o que é mais preocupante é que os líderes, os trabalhadores do espiritismo de senso comum, eles não sabem que estão contraditando. Eles contraditam sem se dar conta que estão contraditando a obra de Kardec, porque não estudam. E o espírito de Bezerra de Menezes dá um conselho na psicografia de Chico Xavier para que todas as casas espíritas mantivessem um pequeno núcleo de estudo das obras codificadas por Allan Kardec. Um grupo permanente, contínuo. Mesmo que terminasse de ler todas as obras, voltava a ler de novo. Mas que esse grupo nunca se fechasse e nunca tivesse um ponto final. Porque quando você, na casa espírita, evoca a codificação, os livros que foram originados pela equipe do Espírito de Verdade, a sintonia da casa espiritualmente se conecta com a pleiade do Espírito de Verdade, com aquelas entidades vinculadas a uma conexão espiritual com a origem do Espiritismo. Quando o Centro Espírita não tem esse grupo de estudo contínuo das obras da codificação, aí você vai ver o Espiritismo esoterizado, seguindo um guia. Aí tem muito guia que precisa ser guiado, seguindo práticas exóticas, opiniões diversas. A casa espírita passa a ter uma identidade que não é uma identidade tão espírita, porque o Centro Espírita deveria ser um grande espelho que refletisse o espírito do espiritismo. E às vezes a casa está cheia de atividades, mas é importante perguntar o quanto tem de espiritismo em cada atividade dessa casa. Porque às vezes falta a causa nas casas. Então, essa falta de mergulho no pensamento das obras de Kardec e nos fundamentos do espiritismo faz com que alguns dirigentes se distanciem do estudo. O espiritismo é a doutrina do livro, a doutrina do entendimento, a doutrina do conhecimento. A casa espírita tinha que fazer um curso básico de espiritismo permanente para os novos, com um tempo de 6 meses, aí estudar o livro que é o Espiritismo, os princípios básicos da doutrina poderia ser formatado como uma aula semanal de cada curso. Mais tarde você já tem uma coisa que é o EJA, que deveria ser depois desse curso básico, mas é importante que as obras de Allan Kardec sejam sempre consultadas. E o dirigente que não se associa a isso, ele está fazendo o espiritismo ao gosto do consumidor. É o espiritismo sob a forma dele pensar. Isso é um retrocesso. E é uma deformação da prática. Então, a gente precisa construir um resgate da identidade do espiritismo conforme foi apresentado ao mundo, fundamentado nas obras de Allan Kardec. Obrigado. Mais alguém quer perguntar? Você perguntando, muita gente pergunta, né? Se hoje teria-se uma palavra síntese, uma ideia síntese para definir o espiritismo é uma religião, porque conforme a gente acabou de ler nesse instante, diz sim, e nós nos orgulhamos por isso. Eu falo nos tempos atuais, as pessoas perguntam, é uma religião? Eu, na sua concepção, nos tempos atuais, teria uma palavra síntese, uma ideia, ou uma sentença definida, teria uma conclusão de que seria ou não uma religião? O espiritismo, na sua concepção, Kardec sugere que ela é religião no sentido filosófico. Ela não é no sentido conceitual, nem no sentido do caráter fundamental da doutrina. Mas você poderia entender que o espiritismo pode ser aceito, compreendido e percebido na parte religiosa como uma religião natural, porque se fundamenta na natureza. Mas não é religião institucionalizada. Ela é uma religião natural, é entre você e Deus, entre sua consciência
e a divindade, não tem intermediação, Eu não sei tem, não tem hierarquia sacerdotal. Mas no sentido geral da palavra, o espiritismo não se caracteriza como religião. Porque a religião pressupõe culto, paramento, ritual, tudo aquilo que eu coloquei que o espiritismo não tem. Por isso, se você for pegar no dicionário, qualquer língua que tenha a palavra religião, o espiritismo não se enquadra. Ele não passa por ali. Mas Então, a religião no sentido filosófico. mas nesse conceito que foi passado em 1860, na época da fundamentação da doutrina espírita, compreendia-se isso. A gente fala assim, muita gente fala no conceito atual. Mas o conceito na atual conjuntura atual, não muda. se seria hoje. Não Porque muda. as coisas mudam, não disse que tudo evolui, tudo progride. Então, muita gente argumenta comigo, olha, não é uma religião. Outros dizem, é sim, porque o tempo mudou, os conceitos mudaram. Eu diria a você que é e não é, depende de como você interpreta. É exatamente isso que No o povo espiritismo quer, uma tem coisa definição. boa. Tudo depende e tudo é relativo. Tudo é relativo ao nível evolutivo e tudo depende da interpretação. Então, no sentido convencional, não é religião. Agora, no sentido filosófico e transcendental, é a religião natural. Agora, se você chegar para um sacerdote, para um líder religioso, e disser que existe religião natural, ele vai dizer que isso não existe, isso é invenção. Então, o espiritismo é diferente, não é conceituado religião. Ele não é uma religião convencional, mas não é mesmo, nunca foi nem nunca será. Não é a forma de crer, o espiritismo é uma filosofia de comportamento. E a fé, por ser raciocinada, você não acredita na fala teológica do pastor. Você só acredita no que compreende. É bem diferente. O espiritismo não prega uma questão de fé. O espírita não deve ser uma mulher ou um homem de fé. Tem que ser uma mulher ou um homem de convicção. Quem tem fé acredita. Quem tem convicção sabe. A fé se baseia na esperança. A convicção se baseia na certeza. A fé se baseia na crença. A convicção no conhecimento. Então, assim, no século XXI, você não tem mais espaço para uma religião que não saiba. Mas a maioria delas prega uma moral e fé vazia de razões. Também você não tem espaço para a ciência que não sinta. Essa ciência materialista que está no mundo. Então a gente precisaria de uma religião com razão, de uma ciência com consciência. Uma religião com conhecimento, uma ciência com sentimento. O espiritismo reúne isso. Reúne essa síntese perfeita, essa ponte interessante entre ciência e religião. Você só encontra na ciência espírita a informação científica da espiritualidade. Você encontra ali as convicções da sua eternidade, de que existe uma eternidade na nossa destinação de existência. E encontra a convicção na sua crença, o que as religiões não dão. Porque a fé é movediça. Ela não se sustenta sozinha. Então não há síntese definida. Não há síntese definida. Não há, no sentido convencional, não é religião. Pronto. Não é. Fechado. Boa tarde, professor. Assim, no Evangelho, na obra de Allan Kardec, não estão falando em colônias espirituais. E Chico veio com esse ensinamento. Aí eu já fui questionada sobre isso, né? Eu estava fugindo um pouco do assunto, mas assim, do seu ponto de vista, o que o senhor poderia nos dizer sobre isso? O Evangelho não fala porque o Evangelho segundo o Espiritismo foi um livro escrito para explicar as máximas do Cristo. Ele não teve essa pontuação. Mas no livro dos Espíritos, eles dizem que os Espíritos se organizam no além em sociedade. Isso. Se organiza em sociedade, O que é essa sociedade? É isso? tem que ter organização social. Para ter organização social, tem cidades espirituais. Isso. Depois, o seguinte,
No livro Céu e Inferno, os espíritos falam nos seus depoimentos, tem um deles que ele fala que passou pelos limbos, por regiões de sofrimento, que se caracteriza bem com o bem conceituado umbral de André Luiz, que às vezes as pessoas questionam. Mas o umbral não é um lugar específico, restrito. É um encontro de consciência no nível evolutivo que ele se encontra. É uma região que está bem na crosta da Terra. Os espíritos ainda apegados, ainda presos às paixões. A maioria nem sabe que morreram. Isso. Uma boa parte está tão presa ao corpo que sente necessidades. O espírito propriamente dito, na dimensão mais lúcida, ele não tem fome, não tem sede, ele não tem o apelo dos órgãos. Mas ele tem a sensação, quando ele é um espírito atrasado, quando ele está na erraticidade, numa dimensão bem barôntica, bem rebaixada a nível espiritual, ele sente todos os apelos orgânicos que o corpo deixou de proceder, porque ele agora é um desencarnado. Então ele entra em um estado de sofrimento e aquela aproximação com outras entidades gera uma ambiência que o espírito de André Luiz chama de umbral. Mas as cidades espirituais, elas não foi só escritas por Chico Xavier. Médios no mundo inteiro falam dessas cidades. Através de outros médios, espíritos diferentes disseram as mesmas coisas. Um dos princípios que Allan Kardec recomenda para você considerar um ensinamento espiritual como verdadeiro é um consenso universal do ensino dos espíritos, que criaram até uma sigla chamada CUE, C-U-E-E, Consenso Universal do Ensino dos Espíritos. Se médios diferentes, mesmo sem serem espíritas, por espíritos diferentes, mesmo sem ser da codificação, sem ser do movimento espírita, disseram coisas semelhantes, é porque pode ser uma verdade do além. Depois a casuística das sessões mediúnicas, fala em hospitais, fala em atendimento, fala em curas dos espíritos, com atividade no corpo espiritual dele, as narrativas dos espíritos, através de cartas psicografadas, falam de encontro com os parentes, em cidades espirituais. Então, isso tudo não deve ser descartado, nem desconsiderado. A obra de Allan Kardec foi uma obra de síntese. Teve muita coisa que Allan Kardec não pôde tocar, não deu tempo. Ele morreu aos 69 anos, em 1800, depois que ele começou o espiritismo, 12 anos depois de trabalho, ele morre de 57, ele morre em 69. Então, ele não deu tempo de falar tudo. Algumas coisas que ele disse, ele até que ele se enganou, ele corrigiu, como é o caso da obsessão, da possessão, ele reconsidera, ele diz no livro dos médios que não tem possessos, mas no Evangelho os espíritos falam de possessão, na mensagem, e no livro A Gênese ele reconhece o caso de uma mulher chamada Madame Julie, que ele escreve um verdadeiro caso de possessão, ele reconsidera que existe a possessão. O movimento espírita diz que só tem 3 obsessões: simples, subjugação e fascinação. E não botou a possessão, porque no livro dos médios não tem. Mas na Gênese ele escreve um capítulo inteiro sobre obsessões e possessões. Não deu tempo ele corrigir no livro dos médios. Aí você veja que são muitas coisas. Allan Kardec também morre em 1869, ele não conheceu o ectoplasma. Ele não fala em materialização de espíritos. Isso. Ele só fala em aparições. Então vai dizer que o ectoplasma não existe, a materialização não existe, só porque ele não estava em Kardec? Então não é porque as cidades espirituais não estavam explicitamente nas obras de Kardec definidas que elas deixariam de existir. Os espíritos vieram depois e complementaram a obra. A mediunidade de Chico Xavier trouxe espíritos, sem dizer nada, acrescentaram, ampliaram a codificação espírita com ensinamentos que só o futuro depois seria capaz de perceber. Obrigada. Mais alguém querendo fazer pergunta? Mas só acrescentando a sua resposta e a pergunta dela. Se assim não fosse, então o que os médios veem seria mentira, não é? Você tem que considerar também o que eu falei, a casuística, né? É isso mesmo. O relato de médios e de reuniões mediúnicas são imensos sobre a geografia do mundo espiritual. É verdade, é isso mesmo. Mas essas dúvidas, quem tem essas dúvidas,
Não precisa ficar preocupado, não, porque depois de morto tira dúvida. Não tem como deixar de saber, né? Mas eu queria agradecer a todos vocês, espero que vocês tenham desembaçado o para-brisa um pouco, né? O Espiritismo não é a verdade absoluta, mas ele é como se fosse um farol de luz alta, que ilumina você numa noite escura, na estrada da vida. Se você estiver na estrada do mundo, com um carro velho, sem ar-condicionado, chovendo, o para-brisa com defeito, e você fica ali limpando o para-brisa, né? Para enxergar direito, chovendo forte, e você vai com insegurança enorme, principalmente se você estiver na estrada longa. O Espiritismo é como se você estivesse tendo um carro de ar refrigerado, para-brisa limpinho, ó. O ar não embaça, porque o ar não deixa, o para-brisa está novo, o limpador de vidro está novo, a borracha tem aderência e o farol de luz alta está lá em cima. Então você viaja com segurança. Essa segurança é o conhecimento e o horizonte ampliado que a doutrina espírita coloca na sua frente. E a estrada é a estrada da vida, onde você está inserido para trafegar, construindo o seu destino. Então, eu espero que a fala de hoje à tarde tenha ajudado a compreender o que é o Espiritismo. Tem aqui uma pessoa que fez a doação de um livrinho de bolso, tem que ser para pessoa que seja idoso, mas que use óculos, ou então para jovem que a letrinha é muito pequena. Então, eu peço aqui a Betânia, que vai fazer encerramento, que eu doe para alguém que precise, eu sorteio, fazer como ela quiser. Muito obrigado a todos. Obrigado aqui a Betânia, a casa, que a feira seja um sucesso. Tem nossos livros ali para quem desejar adquirir. Vamos permanecer alguns na feira. E até de repente. Até outro dia.